Tufão com ventos de 250 quilômetros por hora atinge o Japão e mata 3 pessoas. E você vai ver ainda. Mais de 250 mil casas estão sem eletricidade. Pelo menos uma pessoa está desaparecida. Moradores do norte e centro-oeste do Brasil sofrem com a fumaça das queimadas. E ainda, população brasileira cresce, chega a mais de 212 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu te lembro que nós chegamos ao vivo sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto. Um dos piores tufões das últimas décadas atingiu o Japão, com ventos de mais de 250 quilômetros por hora. 3 pessoas de uma mesma família morreram. E o país emitiu alertas para inundações, deslizamentos de terra e riscos à vida dos moradores. Um dos tufões mais fortes no Japão em décadas despejou chuvas torrenciais na região sul. Pelo menos uma pessoa está desaparecida e as autoridades alertaram para possíveis inundações e deslizamentos de terra com risco de vida para a população. O tufão Shanshan causou rajadas de até 252 km por hora ao atingir a principal ilha do sul do Japão, Kyushu, tornando-se a tempestade mais poderosa deste ano e uma das mais fortes em terra firme desde 1960. O fenômeno perdeu força, mas ainda provocava fortes chuvas, enquanto se movia lentamente em direção à ilha principal de Honshu. A Agência Meteorológica do Japão alertou que o risco de um desastre devido às chuvas fortes pode aumentar rapidamente no oeste antes da chegada do tufão. Chuvas fortes causaram um deslizamento que deixou pelo menos 3 mortos. As autoridades emitiram alerta máximo em alguns lugares e recomendaram a evacuação de mais de 5 milhões de pessoas. Várias fábricas de automóveis tiveram a produção suspensa. Mais de 1.000 voos foram cancelados e as operadoras ferroviárias interromperam parte das viagens de trens-bala. Muito triste, né, gente? E olha, mudando de assunto, você sabia que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo? E falar sobre esse assunto e campanhas como essa é muito sério e precisa sim ser noticiado. Isso porque o cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo e chega a reduzir a expectativa de vida em 20 anos. O número de mortes relacionadas ao tabaco deve aumentar de 6 milhões de mortes para cerca de 8 milhões anualmente até 2030, sendo que mais de 80% delas vão ocorrer em países de baixa e média renda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o tabagismo custa à economia global mais de $1 trilhão por ano. E não há vantagem nenhuma, gente, no tabagismo. É uma doença e precisa ser combatida. Por isso, nós vamos falar agora ao vivo com a doutora em cardiologia e diretora do tratamento do tabagismo do INCOR, Jaqueline Issa. Bom dia, doutora Jaqueline. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da Hit TV. Muito obrigada, agradeço o convite. Realmente é uma oportunidade de falar, porque o Brasil, durante 3 décadas praticamente, comemorou uma posição de virtude em relação à redução do número de fumantes, de uma campanha de fumo muito bem feita, de políticas públicas adotadas que resultaram na redução do número de fumantes, de ser um dos únicos países ou poucos países do mundo que oferece um tratamento para quem é dependente de cigarro através do SUS de forma gratuita. Basta o indivíduo pegar um maço de cigarro, ligar no 0800 e pedir o suporte necessário. Só que os dados da pesquisa PENSE, que é uma pesquisa com adolescentes, né, mostrou um dado muito preocupante, que de 2015 para 2019 houve um aumento do consumo do cigarro eletrônico, que é proibido no nosso país, mas que, infelizmente, em função da internet, de posicionamentos de outros países que têm uma política pública mais permissiva, passou a ser consumido entre os jovens e adolescentes. Aqui até tem uma coleção aqui, porque as pessoas têm que se tratar disso aqui, não conseguem largar, é uma dependência importante, tão ruim quanto o seu antecessor
no quesito de dependência química, da impossibilidade do indivíduo querer deixar de usar e muitas vezes não conseguir, não ser suficiente para que ele consiga parar a tomada de decisão propriamente dita, e todas as consequências que o uso regular e crônico desse produto ao longo do tempo vão determinar. O cigarro é péssimo em termos de saúde, como você bem pontuou, mas geralmente os danos à saúde demoram quase 30 anos para aparecer e são ruins, né? Mas o eletrônico, ele veio aqui para mostrar que a dependência é mais intensa, é mais precoce, e ele tem uma capacidade, um potencial de criar doenças graves muito mais rápida que o seu antecessor. Então, o sinal vermelho acendeu, embora a Anvisa tenha, de novo, ratificado a proibição, que já é desde 2009, aconteceu que, principalmente pós-pandemia, nós fomos inundados pelo comércio ilegal do produto, com acesso facilitado, e aí, com certeza, a gente precisa ter uma política pública que a fiscalização seja maior, os meios de comunicação alardeiem que cigarro eletrônico é péssimo, que não tem nada disso, vamos vender para arrecadar imposto, como tem brilhantes senadores pensando nisso. Devia ser preso o senador que faz uma proposta como essa, porque é imoral e amoral querer oferecer um produto que só vende doença, só traz benefício para quem comercializa do ponto de vista financeiro. Então, eu fico revoltada porque a gente vê que o número de usuários está crescendo, principalmente em pessoas de classe média, média alta. O que vai acontecer caso o Senado brasileiro, o Congresso brasileiro aprove essa coisa horrorosa de querer promover a venda desse produto para arrecadar imposto? Isso é o fim do mundo. Como você já disse, o cigarro já mostrou que o que se arrecada e o que se gasta é de 4 a 5 vezes maior. Com o eletrônico, a mesma coisa. Sem contar que tem que tratar toda essa garotada, que hoje são pessoas de classe média, média alta, tem recurso para bancar o tratamento, que custa de 2 a 3 mil reais para você parar de usar essa porcaria aqui, que tem um custo semanal, diário, às vezes de 100, 200 reais, para alguém que nem dinheiro ganha, que depende do pai e da mãe para comprar essa porcaria aqui. Então, é uma coisa complicada. E se você oferece esse produto de uma maneira mais abrangente, que é o que vai acontecer se você legaliza um produto desse, vai ter em todo lugar, em qualquer cidadezinha do Brasil vai ter, como acontece com cigarro, bebida alcoólica, que você vai no fim do mundo, você encontra esses produtos. Você não encontra atendimento médico, nem posto de saúde, nem nada, mas esses produtos estão lá. Né? E é o que vai acontecer com o cigarro eletrônico, que hoje está restrito a grande centro. Se você libera um produto desse, vai ser avassalador. E quem vai ser prejudicado? O paciente de baixa renda, que aí vai depender do SUS para se tratar. Então, é sobre isso. Pois é, né, doutora? Realmente é muito preocupante, né, tudo isso. Porque a gente não está falando somente do cigarro, né? Todos esses dados que eu falei no início, que você mesmo mencionou, que são terríveis, né? A gente não está falando só do cigarro, aquele tradicional, mas veio também esse cigarro eletrônico que acabou atraindo jovens que acabam acreditando que esse cigarro, ele não causa mal nenhum à saúde ou que causa menos do que o cigarro tradicional. E aí tem inúmeras versões, veio o narguilé também, várias versões que as pessoas não entendem o quanto isso está prejudicando a saúde. E é por isso que a gente sempre traz aqui esse assunto, para que a gente possa conscientizar as pessoas, pais, mães que estejam assistindo a gente, que estejam atentos aos filhos, né, ao que eles consomem, às amizades que eles convivem no dia a dia, para que a gente possa realmente combater isso, porque é muito sério. Os dados de mortalidade, né, daqui até 2030, eles são assustadores, doutora. Sim, com certeza. E assim, o Brasil, como eu falei, a taxa de número de fumantes reduziu muito, mas como nossa população é gigantesca, né? Como você bem colocou, agora são 212 milhões de pessoas, se você tem 12% da população, de 10 a 12% fumando, você tem quase aí 20 milhões de pessoas que precisam de tratamento para parar de fumar. E aí você vai adicionar a essa conta esse novo produto que é o cigarro eletrônico, porque a taxa de iniciação do cigarro convencional entre os jovens brasileiros, ela é baixa. Por quê? Por causa das políticas públicas, restrição de fumar em ambiente fechado, a massa de cigarro tem lá mostrando que o cara morre de um monte de coisa. Então, assim, o adolescente
adolescente e o jovem brasileiro não se interessa em fumar cigarro, mas ele caiu na rede, na enganação do eletrônico, de achar o que você colocou mesmo, pontuou que é inócuo, não tem problema, é só cheirinho de frutinha, gostinho de frutinha. Não é isso não, gente. É dependência. A gente já provou que no Instituto do Coração nós fizemos uma pesquisa avaliando a quantidade de nicotina dos usuários desse produto, e ela é maior até do que do cigarro convencional, pela forma que o indivíduo se expõe muito mais vezes, né? Um cigarro, você dá 200 tragadas para você fumar. O eletrônico, a turminha dá 800, 1000 puxadas por dia, e consequentemente essa exposição do pulmão a essa aerosol cheio de substância química, porque tem um monte de substância química também, não tem monóxido de carbono, não tem combustão, mas tem um monte de outra coisa, que a pessoa se expõe de uma forma mais acelerada até que do cigarro convencional. E por isso que a gente tem doenças que são relacionadas ao cigarro comum, precoce nesses usuários, como doença pulmonar, enfisema, asma, doença inflamatória pulmonar e as doenças cardíacas, paciente de 26 anos infartando porque é usuário de eletrônico. Então, isso sim é inadmissível. Então, eu fico pensando, quem que pode propor algo pensando que isso pode reverter em coleta de imposto para o país? Essa pessoa não deve estar dormindo direito, não, porque isso aí é uma coisa inacreditável, né? Pessoal, vamos ter moral, né? Doutora, acho que está precisando voltar a educação moral e cívica para o Brasil, porque, olha, vou te contar, viu? Com Tá certeza. difícil. Doutora, só para a gente finalizar, que infelizmente a gente não tem tanto tempo assim, o assunto realmente ele merece muito a atenção, mas só para a gente finalizar, é possível parar de fumar? Quais são os métodos, se a senhora conseguir falar de uma forma breve? Perfeito. Então, assim, tabagismo é uma dependência, as pessoas têm muitas vezes dificuldade em parar de fumar, mas aqui eu vou ensinar uma técnica muito simples, que é um bom preparo, não requer dinheiro, não requer nada, requer a boa vontade do fumante. Então, a gente sabe que a dependência do cigarro ela é química, ela é emocional, ela é comportamental. E essa parte comportamental, às vezes, faz com que o indivíduo fume até mais do que o cérebro dele precise. E quando você reduz o consumo, você prepara o teu organismo para receber e parar de fumar de uma maneira mais fácil. Então, numa segunda etapa, se você procurar lá no 0800 um tratamento, um atendimento, vai ficar mais fácil de você conseguir ter sucesso. Então, o que essa preparação tem que ser feita? O indivíduo tem que, quando for fumar, escolher um cantinho da casa, de preferência área de serviço, quem tem quintal lá na área externa, e fumar de pé, parado, sozinho, olhando a parede. Essa técnica aí, o que inventei, chama fumar restrito. Ela reduz o consumo de cigarro de 30% a 50%. Então, quando o indivíduo já alcança esse patamar, ele vai estar fumando menos. E ele vai estar também se descondicionando de situações que são muito frequentes. É o tomar o café, é a refeição, é o sentar na televisão, é o fazer o joguinho do computador. Isso tudo faz com que ele, ou o celular na mão, fume muito mais do que ele precisa. Então, quando ele assume essa técnica do fumar restrito, vai reduzir o consumo e vai facilitar que ele, num segundo momento... Tem gente que até com essa própria técnica já consegue parar de fumar, aí ao redor de 10% a 15%, mas a maioria vai precisar de um tratamento complementar que pode incluir medicamentos via oral, que existe no Sistema Único de Saúde, e reposição de nicotina, que também existe no Sistema Único de Saúde, e aí com isso o paciente se desvencilha do tabagismo de uma maneira bastante tranquila, bem sossegada e com sucesso. Perfeito, doutora. Olha, muito obrigada por trazer aqui todas essas informações, a sua análise sobre esse assunto, é realmente importante. E vamos todos juntos, então, combater o tabagismo. Obrigada, doutora. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada. E veja a seguir a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos 2024. Veja como foi a festa que destacou a inclusão no esporte. Todos os detalhes daqui a pouco. Voltamos já já. Pelo horário de Brasília, agora é 11 horas e 47 minutos. Nós estamos de volta com as principais notícias. Agora a gente traz um destaque internacional. Israel realizou um ataque em grande escala na Cisjordânia. É a maior operação na região nos últimos 20 anos.
Israel realizou um ataque em grande escala na Cisjordânia ocupada. O exército israelense realizou o que chamou de uma operação antiterrorista de envergadura incomum em 4 localidades e em 2 campos de refugiados. A violência aumentou na Cisjordânia após o início do conflito em Gaza. A Cisjordânia é um território ocupado por Israel desde 1967. As forças israelenses indicaram que eliminaram 9 terroristas, mas o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, que exerce competências limitadas na Cisjordânia, divulgou um balanço de 11 mortos. Segundo o Hamas, 3 dos mortos no campo de refugiados de Jenin são membros de seu braço armado. As operações israelenses também deixaram 24 pessoas feridas, segundo o Crescente Vermelho Palestino. A ONU destacou que entre as vítimas há crianças e considerou que a operação corre o risco de agravar seriamente uma situação já catastrófica. Desde o início da guerra em Gaza, mais de 650 palestinos morreram na Cisjordânia ocupada por ações do exército ou de colonos israelenses, segundo um balanço feito com informações da Autoridade Palestina, que administra parcialmente a região. Do outro lado, pelo menos 20 israelenses morreram nesse território, entre eles soldados atacados por palestinos ou em operações militares, segundo dados oficiais de Israel. Na faixa de Gaza, devastada por mais de 10 meses de guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, o Programa Mundial de Alimentos suspendeu suas operações após o bombardeio contra um veículo da ONU. E agora a gente volta a falar sobre o Brasil. O governo do Amazonas decretou situação de emergência em todo o estado. A região deve enfrentar a pior seca dos últimos 44 anos. Mais de 300 mil pessoas são afetadas pela estiagem no Amazonas. Por conta disso, o governo declarou situação de emergência e emergência em saúde pública em todos os 62 municípios amazonenses. Desde julho, o governo antecipou o reconhecimento de emergência pela seca de 20 cidades nas calhas dos rios Juruá, Purus e Alto Solimões. Os amazonenses sentem impactos nos transportes, no abastecimento e na saúde. Um dos decretos assinados pelo governador estende a medida para os outros 42 municípios e outro reconhece todo o estado em situação de emergência em saúde pública, devido ao risco sanitário causado pela baixa das águas dos rios e a dificuldade no acesso aos serviços de saúde nas localidades mais afetadas. Desde junho, também foram contabilizados mais de 10 mil focos de incêndio. Com isso, foram contratados mais 85 brigadistas para atuar no reforço ao trabalho das equipes estaduais de combate às queimadas. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a região deve enfrentar a pior seca nos últimos 44 anos. Novos dados do IBGE apontam que a população brasileira é estimada em mais de 212 milhões e meio de habitantes. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. O total de habitantes é contabilizado em estados e municípios e considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho deste ano. A projeção representa um número 4,68% maior do que mostrou a última atualização do censo de 2022. Em outubro de 2023, depois de ajustar os números informados na primeira divulgação do censo, o IBGE informou que a população brasileira era de 203 milhões de pessoas. O censo é uma contagem de pessoas e domicílios para estimar a população e servir como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país. Mesmo com a alta registrada até julho deste ano, o Instituto recentemente informou que a população do Brasil deve começar a encolher em 2042, 6 anos antes do que era previsto. O Instituto divulgou novas projeções que mostram que, até 2041, a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas. E a partir do ano seguinte, a população passará a encolher, devendo chegar a 199 milhões de pessoas em 2070.
E um mês após o início dos Jogos Olímpicos em Paris, a Cidade Luz recebeu milhares de atletas na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, uma festa que destacou a inclusão no esporte. Abertos os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Um mês após o início dos Jogos Olímpicos, a capital francesa viu quase 50 mil espectadores acompanharem um evento realizado ao redor do obelisco de Luxor e idealizado pelo prestigiado diretor de teatro francês Thomas Joly. Cerca de 4.400 esportistas de 168 delegações desfilaram pela Champs-Élysées até a Praça Concórdia. 5 atletas paralímpicos ficaram encarregados de acender a pira, que mais uma vez será o icônico balão de ar quente dos Jogos Olímpicos, localizado no mesmo Jardim das Tulherias. Cerca de 15 mil membros das forças de segurança foram destacados para garantir a organização dos Jogos Paralímpicos. O comitê organizador informou que cerca de 2 milhões de ingressos já foram vendidos para os eventos, que serão realizados até 8 de setembro. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer uma pequena cidade da Escócia chamada Fort William. Vem comigo. Situada nas terras altas da Escócia, Fort William é conhecida pela sua beleza natural e por ser um destino popular para os amantes de atividades ao ar livre. É cercada por montanhas impressionantes, incluindo Ben Nevis, o pico mais alto do Reino Unido, que muitos montanhistas e caminhantes. Fort William também é o ponto final da West Highland Way, uma das trilhas mais famosas da Escócia. Além disso, a cidade também é uma base para atividades de esportes aquáticos no lago para esqui durante o inverno. E como todos os dias, nós vamos ver uma câmera ao vivo agora da cidade que nós acabamos de conhecer um pouquinho. E agora nós vamos conhecer a cidade de Fort William ao vivo. Saindo do estúdio Hit, vamos diretamente à Escócia. E olha só, algumas curiosidades. Apesar do seu tamanho relativamente pequeno, Fort William é um destino que oferece uma mistura de história, cultura e belas paisagens naturais. E entre as atrações locais, é legal destacar os passeios de trem, considerada uma das rotas ferroviárias mais cênicas do mundo, com vistas que, olha, parecem de filme mesmo. Além disso, a cidade é um importante ponto de parada para os turistas que querem conhecer bem a região, com ótimas opções de restaurantes, lojas e outras comodidades. E por lá já passa das 3 horas da tarde, são 4 horas à nossa frente. E com essa vista tão bonita, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais!